Olá, sejam bem-vindos a esse workshop sobre como fortalecer a autoestima da criança. Então, essa vai ser a primeira aula de três, e nessa aula eu vou falar sobre os quatro principais estilos parentais e qual que é a base da autonomia. Também quero falar que até o final dessa aula vocês vão poder conhecer uma estratégia prática que já podem colocar em prática em casa e ver resultados acontecendo. Então, para começar o conteúdo, eu quero revisar um pouco sobre esses quatro estilos parentais. Vocês já ouviram falar, conhecem? Então, esse não é o foco principal de hoje, não vou conseguir me aprofundar nesse assunto, mas eu senti que seria importante revisar essa base. Então, à medida que a gente for vendo os exemplos, né, ou os pontos de cada um deles, naturalmente vocês vão lembrar de como os adultos agiam quando você era criança, ou como você tem agido também agora. Isso pode acabar trazendo algum sentimento, né, de injustiça, talvez de arrependimento por reconhecer alguma coisa que você fez tentando acertar, né? Não importa o que seja, eu queria lembrar que Jesus Cristo, ele pode nos ajudar em qualquer uma dessas situações, seja porque precisamos de ajuda para perdoar, ou receber cura, ou mudar, né, nosso coração, nossas atitudes. Ele pode nos ajudar em qualquer uma dessas áreas. Como vocês sabem, né, eu sou uma aluna online da BYU e eu não podia deixar de compartilhar com vocês uma citação que também fala um pouco sobre isso e me ajudou a ter uma clareza maior sobre o nosso papel aqui na Terra, né, como pais, como adultos, e que inevitavelmente a gente vai cometer erros, né, nesse processo de tentar acertar ou de oferecer cuidado. Então, nessa citação fala assim que a realidade da mortalidade é que pais mortais sempre criarão filhos mortais, o que inevitavelmente leva a pecados e erros também na família. Os únicos pais perfeitos que existem são os nossos pais celestiais, né? Então, que a gente possa ter sempre isso em mente. Passando agora para a parte do conteúdo, eu vou compartilhar a minha tela para a gente ir conversando. Deixa eu só aumentar aqui, tela cheia. Então, como fortalecer a autoestima da criança, né? Primeiro, revendo os quatro principais estilos parentais. Então, existe o estilo autoritário, permissivo, o negligente e autoritativo. Esse último, ele também é conhecido por ser democrático. Vamos ver agora, como que cada um, qual as características, né, de cada um desses quatro. Então, no estilo autoritário, deixa eu colocar aqui. No estilo autoritário, ele vai ter um sentimento de que aqui em casa é assim porque eu que mando, né? Então, a pessoa vai tentar colocar a sua autoridade, né? Então, vai ter regras rígidas, pouco diálogo, muito controle, pouca escuta. A criança acaba obedecendo por medo e não por entendimento. Aqui também pode acabar tendo violência física ou emocional também, né? E o efeito que isso traz à criança é insegurança, medo de errar e baixa autoestima. Então, nesse estilo autoritário, os pais podem até achar que tem algum resultado, né? Mas a criança acaba obedecendo, né? Ou agindo por causa desse medo e insegurança, né? No estilo permissivo. Esse estilo dá para dizer que ele seria o oposto, né, do primeiro, porque nele traz aquele sentimento de que pode tudo, não quero que meu filho sofra, né? Nesse estilo tem poucas regras ou limites, os pais são muito afetivos, mas pouco firmes, né? Às vezes a gente fala que são pais moles, né? A criança, ela acaba decidindo tudo. E qual é o efeito que isso traz à criança? É a dificuldade com limites, a frustração e regras sociais. O outro estilo, negligente. Esse traz o sentimento de que cada um cuida da sua vida, né? Nesse estilo tem pouco envolvimento emocional,
pouco cuidado, pouca orientação. Os pais são ausentes de forma emocional ou física, né? E o efeito que traz na criança é um sentimento de abandono, baixa autoestima e insegurança também. E o último é o estilo autoritativo ou democrático, né? Nesse estilo tem o sentimento de que eu te escuto, mas continuo sendo o adulto. Vai ter regras claras, consistentes, o diálogo, escuta e afeto. Limites com explicação. Os pais geralmente vão ser firmes, mas acolhedores. E o efeito que isso traz na criança é uma autoestima forte, autonomia, responsabilidade e segurança emocional. Agora eu quero fazer com vocês uma atividade para a gente poder ver na prática como que seriam cada um desses exemplos, né? Se chama Como Eu Me Senti. Então, se precisar dar pause, pega um papel e caneta e durante a atividade eu quero convidar vocês a fechar os olhos e refletir também. Então, eu vou ler uma situação e a gente vai ver essa situação sendo aplicada nos quatro estilos parentais. Como que cada um dos quatro agiriam, né, naquele cenário. Enquanto vocês escutam e ponderam, eu quero que vocês anotem o sentimento que tiveram naquela situação. O que vocês sentiram, né? Como foi para vocês? Então, anota e guarda para si. Pondera sobre isso. Antes da gente começar a atividade, eu quero também enfatizar que a conscientização, ela não é um sinônimo de culpa. Todos nós estamos aprendendo, por isso não precisamos, né, julgar uns aos outros. Então, vamos aproveitar essa atividade para tentar conhecer mais sobre como nós, né, temos agido. Então, o cenário é o seguinte: faz de conta que você é uma criança de 6 anos. Você está super cansado ou cansada, mas está na hora de dormir. E aí, o seu pai ou sua mãe vão lá falar contigo, tá? Então, vamos ver como que isso seria no estilo autoritário. Eu já falei! Vai dormir, chega! O que é que você quer aqui incomodando? Vamos, já não se aguenta mais, nem eu te aguento. Ó, engole o choro. Vai pra cama agora. Chega, não quero mais conversa, não vou repetir. E aí? Que sentimento você tem? Então anota aí e eu vou tentar ensinar agora isso no estilo permissivo. Filho, vamos dormir? Vamos deitar? Ah, não quer. Ah, tá bom. Você tá brincando, tá legal aí, né? Ah, tu não quer parar de assistir o filme, jogar, tá legal, né? Mas tá ficando tarde, filho. Nossa, vamos dormir? Depois você vai? Então depois desliga, tá? Então tá. Amanhã a gente vai ver isso, hein? Ó, tá indo dormir tarde. Ah, então tá. Depois desliga, viu? Hum? E aí? Qual o sentimento nesse cenário? Agora eu vou tentar ensinar pra vocês o estilo negligente. Pai e mamãe estão lá, não falam nada no celular ou assistindo uma série, não sei. Ei, vai dormir, vai. Psh, vai dormir. E aí? Qual o sentimento? Agora eu vou tentar ensinar no estilo democrático. É, eu sei. É difícil parar de brincar, né? Você não quer ir dormir. Mas olha, é importante. O nosso corpo precisa descansar. Você vai dormir. Daí amanhã vai ter mais energia para brincar, sabia? Quem sabe antes de dormir, vamos lá e pegar um livro bem curtinho para a gente ler? Vamos fazer isso? E aí? Vamos anotar o sentimento então também. Então quero convidar vocês a ponderar agora qual dessas falas te deu mais segurança e qual que te deu mais desconforto. Anotem aí os sentimentos
Ponderem também como você gostaria de agir. Então, agora falando sobre o segundo ponto da aula, o que é autoestima, né? Então, quando eu vi essa palavra, para mim sempre era sinônimo de como eu me sentia, fisicamente, se uma pessoa se sentia bonita, né, ou não. Mas, na verdade, a autoestima ela vai muito além disso. E isso da beleza, né, de como se sentir, é só uma pontinha do iceberg. Então, ali fala para nós, né, que autoestima infantil é como a criança se sente com relação a quem ela é, e não apenas o que ela faz. Quando a criança tem uma boa autoestima, ela tem aquele sentimento internalizado de que eu sou importante, eu sou amado, eu sou capaz, eu posso cometer erros, né? E continuar sendo aceito. Quando a criança ela tem uma boa autoestima, ela se sente capaz de tentar coisas novas, ela se sente segura, ela tolera mais os erros, os dela e dos outros também. Ela pede ajuda quando precisa e não desiste com facilidade, né? Então, isso sim é a autoestima. E o que que não é autoestima? Vamos ver agora. Autoestima não é achar que, né, eu sou melhor do que alguém ou do que os outros. Não é elogio excessivo, principalmente, né, apenas sobre a aparência, né? Não é ser o melhor em tudo, não é quando tem ausência de frustração ou ausência de limites, né? Então, isso não é autoestima. Agora eu quero mostrar para vocês, então, o que que faz parte da base da autoestima. E é o amor. Muitos estudos científicos, eles comprovam isso. E eles mostram que as crianças que têm relacionamentos seguros e de apoio com seus pais têm probabilidade de ter uma percepção positiva de si mesmas e desenvolverem maior autoestima. Então, a autoestima está ligada ao amor. Então, todos nós, né, todos os pais amam seus filhos e geralmente fazem tudo, né, por causa dos filhos. Mas mais do que amar, nós precisamos demonstrar esse amor. Eles precisam ver, eles precisam sentir, né, que são amados. E aí pensem agora um pouco sobre aqueles quatro estilos parentais que a gente viu, né? E como isso se relaciona também com esse assunto, esse do amor e autoestima. Então, como que eu posso demonstrar esse amor? Como minha criança pode saber? Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Ou se expressa de forma diferente. Então, nisso a gente vai precisar passar tempo conhecendo a nossa criança, ponderar. Se você é uma pessoa religiosa, ora, pede a Deus. Pede para ele te ajudar a conhecer, entender mais sobre aquele filho ou filha, né? E ter revelação de como que você pode demonstrar esse amor. Na internet também existem muitos recursos, né, que falam sobre isso. Até tem um livro muito famoso que fala sobre as 5 linguagens do amor, né? Nos ajuda a reconhecer que formas, que maneiras que nós gostamos, né, de demonstrar o nosso amor e de que forma que a gente gosta de receber também, né? Então, tudo isso pode ajudar nessa demonstração de amor também. A gente só precisa tomar cuidado, nesse esforço de mostrar amor, para não confundir as nossas necessidades, né, da nossa criança anterior com as necessidades do nosso filho, nossa filha, e o que eles precisam, né? Muitas vezes, alguns adultos tiveram falta, né? Ou desejavam muito algo e não puderam ter na infância. E acabam projetando ou exagerando isso agora, né? Que são adultos para os seus filhos. Então, um exemplo bem claro, né? Para a gente entender esse cenário. Faz de conta, né? Não é a minha situação, mas faz de conta que quando eu era criança, queria muito fazer balé, mas não podia, não tinha condições, né? Agora que eu sou adulta, tenho uma filha, faço de tudo para ela conseguir participar do balé, seja de aulas, o material, né? Ou ir em eventos que envolvem esse assunto. Eu faço de tudo. Adoro. Sempre levo minha filha. A minha filha não gosta tanto, não tem tanto interesse assim, mas ela acaba participando porque ela sabe que
que eu gosto, né? E ela não quer me deixar triste ou desagradar, então ela acaba fazendo. Então, esse seria um exemplo claro e exagerado, né, de como que, sem querer, a gente pode acabar colocando as nossas necessidades como se fossem as dos nossos filhos, né? Mas nós somos pessoas diferentes. Por mais que biologicamente, né, nós doamos parte dos nossos genes para os nossos filhos, né? Biologicamente isso aconteceu. Eles não são nós, não são literalmente a nossa extensão, né? É um outro ser com outras necessidades. E é claro que isso não se aplica em situações em que a gente precisa suprir as necessidades básicas, né, de uma criança. Apenas se existe, né, algum exagero em qualquer área, né, seja comida, com doces ou, eu não sei, coleção de bolsas ou brinquedos em exagero, coisas assim. Aí sim podem estar relacionado, né, com as nossas faltas. Então, esse escritor, eu gosto muito, e ele falou que a nossa tarefa como pais não é moldar os nossos filhos segundo as nossas feridas, mas ajudá-los a desenvolver quem eles são. Então, hoje eu vou falar mais sobre autoestima, por isso não vou me aprofundar muito nessa parte das feridas ou as faltas, né, que a gente pode sentir que teve na infância. Mas é importante ter essa distinção. Então, para acabar, quero dar esse desafio para vocês, que é dedicar 10 minutos exclusivos com a criança. Ah, mas tenho mais de um filho, então com cada um. Nossa, cada um eu tenho, sei lá, três, quatro filhos. São 40 minutos, eu não consigo, não tem como. Tudo bem. Tenta dedicar então 2 minutos, 3 minutos, o que for possível. Porque qualquer minuto é melhor do que nenhum, né? Então, tenta identificar momentos do teu dia, né, que tu possa passar esse tempinho exclusivo com cada um deles ou com só ele, só ela, né, seja qual for a sua situação. E nesse desafio, eu não tô convidando vocês para ter aquele date com o filho, né? Às vezes a gente tem essa prática aqui. Seria um tempo exclusivo dentro da sua rotina no dia a dia comum, né, da família. E aí, o que que não pode acontecer? Esse momento é o momento de conexão e de estar junto, né? De demonstrar que você tá ali, tá presente, você quer estar perto dele, né? Perto dela. Então, o que que não pode acontecer? O que que vai estragar esse momento? Se você ficar tentando resolver problema, né? Que ficou ainda em aberto, né? Com seu filho, ficar tentando relembrar mágoas do passado, ou ficar fazendo interrogatório do tipo, por que que você não fala comigo? Ai, por que que eu não posso ficar te abraçando, beijando, apertando, né? Ou palestras e sermões. No final, sempre afirme para a criança, sempre fale algo como eu adorei passar esse tempo com você. Ou pode ser de outra forma, né? Não importa se foi só aqueles 2 minutinhos, 3, 5 ou 10. Afirma para ele e ele vai sentir o teu amor. Se você está num relacionamento que pode estar distante, que você não consegue ver, né, você colocando isso em prática, então fica aqui comigo mais um minutinho que eu vou te dar algumas dicas. Como começar, então, se você está nesse relacionamento mais distante, né, estranho, mas quer consertar? Primeiro, normaliza se sentir estranho. Então, como você não está acostumado a fazer aquilo, não sabe muito como vai ser, o que que vai acontecer, tudo bem. Sente aquela estranheza, deixa o sentimento acontecer, mas faz, coloca em prática. Essa frase acho que pode te ajudar muito. Se você pensar aqui, ó, você está construindo uma ponte e não começando do ponto onde gostaria de estar. Então, daqui para frente as coisas vão mudar, né? Esse relacionamento vai ficar melhor. Então, tá tudo bem nessa primeira fase, esse primeiro momento ter esse desconforto, essa estranheza, sabe? Eu quero dar também 3 ideias simples, né, de como começar. Escolhe uma delas, não precisa colocar as 3 em prática. Escolhe a que você acha que mais se encaixa na tua situação. E isso vai te ajudar a criar um relacionamento mais próximo e melhorar esse sentimento aí, tá? Então, o primeiro exemplo é a observação. Ele é ideal quando o relacionamento está mais à distância. Então, você pode chegar e falar algo do tipo: notei que você tem gostado muito de desenhar.
Ou vi você trabalhando bastante naquele Lego. Então, essas situações, elas não têm pressão, não têm perguntas, apenas presença. E isso mostra para a criança que você observou, né? Que você apreciou aquilo, aquele esforço ou aquela atividade, né, que fez. A outra ideia é um convite. É um cenário diferente. Aqui a criança ela vai tomar a iniciativa. Para isso, você pode fazer perguntas do tipo: você quer me mostrar algo que você gosta? Posso me sentar com você por alguns minutos? Isso devolve o controle à criança. E é importante usar isso quando a confiança da criança é baixa, né? E a terceira ideia é atividade compartilhada. Nesse cenário, não precisa ter conversa. Você pode sentar do lado dele e fazer o que ele está fazendo. Você colorir, colorir. Construir, usar as pecinhas de Lego ou algo assim. Então, fazer. Caminhar, jogar bola ou o que for. Senta ali junto, né? A conexão sem palavras, ela costuma ser segura no início. Então, essa aula é isso que eu queria compartilhar. Espero que vocês coloquem o desafio em prática e eu sei que vocês vão ver resultados. Para fechar, eu só queria ressaltar isso, que você não precisa ser um pai ou uma mãe perfeitos para criar um filho seguro, um filho com uma boa autoestima, né? Você só precisa ser um pai ou uma mãe presentes que continuam tentando. Então, obrigada por ficar comigo até o final. Espero que vocês consigam ter ótimas experiências, né, com o conteúdo que compartilhei. Até a próxima, então. Tchau.